acho que era bom ele falar um pouco, porque a editora Dandara, a gente quer, assim como a gente quer caminhar, quer puxar a editora Dandara também para andar com a gente. Esse Beto, viu? Gente, boa tarde. Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, parabenizar aí o aniversário desse núcleo de pesquisa tão importante. Tive num evento lá, foi em novembro, né? Foi a festa, né? Foi. Festa Preta. Festa Festa Preta, Preta, Novembro Negro. Então, estive lá prestigiando o núcleo e o Beto, quando falou, anunciou esse encontro aqui, de bate-pronto a gente se dispôs a estar presente, apoiar, enfim, fomentar. Bom, a Dandara é um projeto muito recente, surge em 2019 e ele é resultado concreto e objetivo de toda essa luta que nos trouxe para a universidade. Não seria possível construir um projeto editorial como esse se não tivesse as políticas de cotas, se a gente não tivesse metido o pé na porta para entrar na universidade. Então a gente é resultado objetivo disso, né? E está fomentando a ideia. A gente tem uma tradição, não estamos inventando a roda, existem vários projetos, está aqui a Ciclo Contínuo também, que está aqui do lado da gente, tem várias outras editoras que já vêm de longa data. Então a gente vem para se somar a essa ideia da batalha das ideias, do fomento ao pensamento crítico, o fomento das pessoas negras, periféricas, mulheres, enfim. Então, eu acho que estar num projeto como esse aqui faz muito sentido, porque está muito antenado com os propósitos e aquilo que a gente se propõe a fazer. O mercado editorial no Brasil é um grande desafio. Publicar não é algo barato no Brasil, mesmo que tenha algumas políticas de incentivo na circulação do livro, mas a produção é cara, ainda mais quando você quer produzir com qualidade. Então a gente sempre se dispôs a ser uma editora pequena, mas com vocação de grandeza. Então tem um cuidado de revisão, tem um cuidado com o projeto gráfico, tem um cuidado com a qualidade daquilo que é impresso. Isso custa, isso infelizmente é muito caro no Brasil, particularmente a impressão e a circulação, né? Então, a nossa capacidade de produção ainda é muito aquém do tamanho inclusive não consegue acompanhar a grandiosidade que é a produção intelectual hoje da negritude, dessa nossa presença na universidade. Então, nós somos um grãozinho, um oceano, mas o que eu acho de positivo é que também tem outras iniciativas e projetos editoriais surgindo, e eu acho que a gente tem que se somar, e a Dandara se soma nesse projeto, e a gente quer estar junto com vocês, inclusive ajudando a pensar caminhos para ampliar essa capacidade de produção nossa, né? Buscar financiamentos, apoios, fazer com que os espaços de financiamento à pesquisa também cheguem, né? Porque muitas vezes chega, né, para muitos lugares, mas não chega para nós, né? Então, acho que construir esses caminhos e essas possibilidades de se retroalimentar, porque a gente sabe que a publicação ela é fundamental não só para as nossas carreiras acadêmicas, né? Eu também sou pesquisador, também sou orientando do professor Denis, pesquiso na área da cultura e da política, particularmente as batalhas de poesia, os slams, né? Inclusive de manhã não estava aqui porque eu tive que fazer trabalho de campo, né? Então a gente sabe o quanto que a publicação é fundamental para a nossa carreira, né? Conta muitos pontos, etc. Mas além disso, né, nós como intelectuais orgânicos, né, engajados, que estamos aqui com um propósito, a gente sabe também que a publicação é uma forma de fazer com que os nossos trabalhos não fiquem lá só no repositório das universidades e possa circular, possa fomentar discussões, debates no conjunto da sociedade, né? Então, esse é o propósito da Dandara, a gente materializar essa possibilidade de amplificar aquilo que a gente está produzindo na academia e construir essa relação, né, de estudo, pesquisa, extensão, essa devolutiva, né, daquilo que a gente produz na universidade para o conjunto da sociedade. Então, muito feliz de estar aqui, vida longa ao núcleo antirracismo, vida longa a essa
articulação dos NEABs, né? Estamos super à disposição para participar de eventos, construir parcerias e vamos junto aí nessa construção. Muito obrigado pelo espaço. Eu sou o professor Robson Pereira da Silva, estou representando o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos. Tenho uma trajetória de 34 anos, então eu não era nem nascido, nem estava já nativa, e estou representando a nossa coordenadora, a professora Maria do Carmo, do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, e a gente tem algumas dificuldades que nós estamos enfrentando, mas também algumas alegrias. Neste ano, né, eu entrei na universidade há 8 meses e estou sentindo que estou há vários anos, mas essa sensação tem a ver com essa ancestralidade, né, que antecede a minha chegada na Universidade Federal de São Carlos. Eu entrei fruto, né, de cotas. Eu sou o primeiro professor do Departamento de Ciências Sociais ingressado por ações afirmativas, tenho muito orgulho de dizer isso. Foi a primeira vez que eu prestei um concurso com a sensação de segurança, né, e de justiça social. E eu devo isso à própria NEAB da UFSCar. Então eu gostaria de reverenciar a trajetória da professora Petronila Beatriz, que teve um esforço homérico, né, para o desenvolvimento das políticas de ações afirmativas e pautou também a discussão histórica da implementação da lei que nos obriga a discutir história e cultura afro-brasileira em todos os níveis de ensino. Então eu me sinto muito feliz de estar na vice-coordenação, acabei de chegar, estou ansioso, e a gente tem desenvolvido algumas atividades que eu gostaria de destacar algumas. Uma do ponto de vista histórico, o NEAB da UFSCar, ele tem 34 anos e muitos dos estudantes da universidade não sabiam onde ficava o NEAB. O NEAB ficou escondido dentro do Centro de Educação e Ciências Humanas até 2 semanas atrás. Nós conseguimos, em uma luta histórica, que o NEAB conseguisse um prédio próprio. Isso após 34 anos. E a gente tem buscado agora a legitimidade, o apoio da universidade, para que esse espaço possa não ser só um espaço de pesquisa, né, mas um espaço que possa acolher a população negra de São Carlos, né, e a gente tem buscado aí parcerias importantes com a Unigro, com o mandato da vereadora Larissa Camargo. Uma das atividades da nossa agenda foi a conquista histórica da implementação da Semana Clóvis Moura no calendário da cidade de São Carlos, todos os anos. A partir desse ano, vai ter a primeira atividade do dia 7 ao dia 11 de julho, se eu não estiver errado, porque eu estou confundindo as datas. Isso é horrível, professor de história, mas eu tenho esse probleminha, eu confundo as datas. Então, essa é uma das nossas atividades. De 24 a 27 de junho, nós realizaremos o primeiro seminário nacional de interseccionalidades na Universidade Federal de São Carlos. Também faremos o primeiro seminário de formação em ERER, né, de ensino das relações étnico-raciais, da qual a UFSCar tem oferecido cursos e o NEAB tem sido a grande ponta de lança dentro da universidade, no sentido de produzir ações antirracistas. E também estamos, como nós já conversamos hoje, né, no primeiro momento, na luta, né, o processo de indicação ao título de doutor honoris causa da Alice Brandão, a nossa querida deputada e compositora, começou em setembro do ano passado, dentro do NEAB, a discussão começa dentro do NEAB, depois nós passamos para os departamentos e nós conseguimos que o processo corresse de maneira tranquila, com aclamação do centro, e a gente está na última fase agora, que é a fase do conselho, né? E o conselho já tem nos dado sinais que vão dar celeridade no processo. E aí, nesse sentido, né, aproveitando a nossa estada e participação nesse evento, do qual eu gostaria de agradecer imensamente, né, e cumprimentar as nossas lideranças e coordenações dos núcleos antirracistas do Estado de São Paulo. Também agradecer à comissão organizadora por esse espaço importante. De pedir que daqui saísse um documento
do qual a gente apoiasse, né? E eu levasse esse documento para a reitora, para que a gente mostrasse para a universidade que nós estamos exigindo que ela tome posturas e práticas antirracistas. Porque eu estou cansado, né? Eu estou falando do cansaço, cheguei a 8 meses na universidade, e toda vez que eu sou chamado, eu ouvi aqui isso em umas falas, eu sou chamado para responder com roda de conversa aos eventos racistas da universidade. Eu nunca sou chamado para falar da minha pesquisa. Para dizer que eu nunca fui chamado, ontem, a partir do projeto de extensão, nós fomos discutir a questão histórica da figura de Zumbi dos Palmares. Ontem eu me senti professor de história. Então, eu gostaria que esse grupo daqui também nos desse esse respaldo em relação a esse processo do título de doutor honoris causa Areci Brandão, porque eu acho que não é uma causa individualista, não é de uma instituição. Nós estamos atrasados em relação a isso, né? Nós esperamos muito tempo para responder a essa dívida impagável que nós temos com a deputada, cantora e compositora Areci Brandão. Então fica aqui a minha súplica, meu pedido que daqui desta atividade, desse evento, a gente possa produzir um documento com as nossas assinaturas e eu possa anexar no processo SEI, que foi inserido no sistema no dia 23 de abril, não foi à toa. Então, que a gente possa honrar aí Ogum, né, que é o orixá da nossa homenageada, ele está providenciando que a gente possa ajudá-lo nessa batalha. Muito obrigado. Boa tarde, mais uma vez, a gente tem que repetir, né, mas é verdade, um prazer enorme a gente estar aqui. Então, eu represento o nosso NUP, que é um Núcleo Negro da Unesp para pesquisa e para extensão. Como nós estamos, né, o NUP ele existe há 25 anos, né, também foi uma coisa do movimento, né, de dentro da universidade, como já disse lá no começo, né, entre altos, entre períodos em que a gente teve um avanço maior e menor, já tivemos, né, trabalhos diferenciados e tudo mais, e hoje a gente está, embora nós estejamos, a universidade, estamos em 24 cidades, somos 34 campos, hoje nós temos o NUP em 18 desses campos. Então, acho que a gente tem um potencial para estar trabalhando, para estar pensando nessa nossa rede no estado de São Paulo muito grande. E essa é a nossa disponibilidade, a gente quer estar junto nisso. Acho que como uma agenda mais urgente, mais rápida, aqui desse ano, que a gente já está convidando vocês, gostaríamos, né, quem sabe isso pode estar sendo também uma alavanca para a gente estar pensando nessa questão da rede, é que nós vamos ter em Presidente Prudente, que a nossa coordenadora do NUP de Prudente está aqui, a Sueila, um congresso científico com a temática étnico-racial. E vai ser o primeiro congresso da Unesp, né? Essa que é a nossa ideia, da gente ter ali um espaço em que essas discussões, tanto da temática étnico-racial, quanto também dos pesquisadores negros, porque também, como foi dito, não é porque a gente é negro que a gente só estuda essas questões, mas que seja um espaço, tanto nosso como das pesquisas relacionadas com a gente, para que a gente possa estar também trazendo, falando, divulgando e melhorando, né, os nossos espaços e o nosso conhecimento também. Acho que está claro para a gente que o desafio do currículo dentro das universidades é um desafio enorme, né? Mas eu acho que a gente sai daqui desse encontro com o espírito assim, né, animado, né? Então acho que a gente diria para a gente não deixar esse ânimo, né, essa alegria do nosso contato e esse vislumbre de possibilidades morrer, né? Então acho que agradeço imensamente a iniciativa, né, do coletivo que faz um ano, né, que coisa jóia, né, tão novinho e conseguindo fazer esse movimento tão grande. E acho que a gente pode assumir, né, a gente como NUP, e acho que todos nós estamos aqui, assumir essa responsabilidade de não deixar essa peteca cair, de continuar nos encontrando, de continuar nos cobrando para que essa rede possa avançar. E a gente pensar numa rede no estado de São Paulo não é a gente pensar numa rede num estado qualquer. Então, se a gente se gaba que o estado de São Paulo é um dos estados mais ricos, é a locomotiva do Brasil, e etc, etc, ainda que a gente saiba que a gente tem uma série de problemas aqui, só para falar um deles, né, o estado mais rico do Brasil não tem a rede pública estadual com os melhores salários para os professores do Brasil, mas quem sabe a gente pode, aliás, a gente precisa ser também das universidades públicas, privadas,
do trabalho antirracista, fazer ele aparecer e prosperar dentro do nosso Estado. Então, olha, acho que foi um dia de um trabalho muito interessante e que a gente leve isso adiante, que seja o primeiro dentre muitos e a gente avançando, ampliando, trazendo as outras universidades para a gente conseguir constituir essa rede. Muito obrigada, bom trabalho e até breve, boa continuidade para todos nós. Obrigada. Cecília, você pode ir? Bom, eu estou como coordenadora do NEAB da Unicamp e eu queria falar para vocês um pouquinho, eu não vou conseguir, por causa do tempo, eu não vou poder citar nomes. Próximo, por favor. O nosso NEAB está aqui, ó. No próximo aqui, justamente aqui onde tem as setas, no ginásio da Unicamp, e até nós chegarmos aqui, eu sempre falo que nós temos, ao longo da história, várias pessoas deixaram as digitais no processo de luta até a gente chegar a essa realidade que é o NEAB. Então, como eu sempre falo, o NEAB está de portas abertas. Será um prazer poder receber vocês em algum momento. Próximo. Bom, o NEAB, na realidade, ele faz parte dos 22 centros e núcleos que a Unicamp tem. O NEAB, a gente fala que ele é o bebezinho, tem 1 ano e pouco, e a Unicamp, então, tem 22 centros e núcleos. Próximo. Em termos de organograma, os centros e núcleos, eles respondem diretamente à Coordenadoria Central de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, a qual responde diretamente à Coordenadoria Geral da Unicamp. Qual que é a vantagem desse organograma? Principalmente em relação ao funcionamento, o NEAB, obrigatoriamente, assim como outros centros, a Coordenadoria Geral tem que garantir pesquisadores e servidores ligados diretamente ao núcleo. Também nós temos um orçamento para funcionamento básico do núcleo e, mais importante, gente, há normativas e regimentos institucionais que são, então, o guia, né, são as nossas guias em termos de funcionamento. Próximo. Atualmente, então, eu sou a coordenadora, conto com a coordenadora associada, a professora Elizabeth Figueiredo dos Santos, da UFSCar, né? Atualmente docente da Faculdade de Educação, da Unicamp. Nós contamos com a assistente técnica, Gislane Alípio, que está aqui conosco, e nós temos, então, graduandos, pós-graduandos e pós-docs, já no núcleo. Próximo. Bom, em relação à gestão do núcleo, para garantir a missão do núcleo, que é focar em pesquisas voltadas para a população afro-brasileira, nós contamos, então, com um Conselho Superior. Esse Conselho Superior, ele é constituído pela coordenação, professores que representam diferentes áreas de conhecimento, servidores da Unicamp, representantes dos coletivos negros e também representantes da sociedade civil. Essa composição ela é fundamental para que a gente consiga aliar a pesquisa com demandas também de fora da Unicamp, né, da sociedade. E é muito importante chamar a atenção para a importância dos coletivos negros, não só agora, mas também para a criação do núcleo. Próximo. Bom, o NEAB, então, ele está aberto para abarcar pesquisas em todas as áreas de conhecimento, né, das principais humanidades, biológicas, artes, exatas, tecnológicas e saúde. Próximo. Para dar um exemplo para vocês, um dos projetos tem esse nome, Rede Afropop, pop de popularização. Popularização de quê? Que a população negra tem sim possibilidade de ter câncer de pele. Então, o projeto ele foca na conscientização e prevenção do câncer de pele na população negra. É um projeto financiado pelo Ministério da Igualdade Racial. Próximo. Mas por que a gente investir em pesquisa nessa área? Porque, olha só, tem várias razões,
mas a principal dela está aqui. Sucesso de cura do câncer é menor entre pacientes negros em comparação aos pacientes brancos. Será por quê? Próximo. Basicamente, se a gente for ver de maneira geral, o câncer de pele ele pode ser prevenido ou ele pode ser tratado se diagnosticado precocemente. Só que isso não é a realidade, não só no Brasil, mas globalmente falando. Esse gráfico aqui, obtido pela Esther, está aqui, uma das alunas, ela está mostrando o seguinte: ela fez um levantamento de campanhas de prevenção de câncer de pele no Brasil, de 2014 a 2024. A gente vê que há 5 campanhas, só que, detalhe, todas as campanhas que a gente rastreou, em torno de 600, elas focam na população branca. Próximo. Aqui a gente tem a distribuição em relação aos diferentes estados. Então a gente vê que tem estado que teve uma campanha. Aqui na ponta está São Paulo, foram 134 campanhas, mas aí a gente tem que analisar esse dado em diferentes aspectos, eu não vou chamar a atenção aqui, mas o que eu quero chamar a atenção é que tem uma grande variabilidade e a importância da gente ter campanhas de prevenção do câncer de pele. Próximo. Aí, esse gráfico aqui mostra muito bem a importância de ter esse tipo de ação. Por quê? De maneira geral, é muito comum a gente ouvir o seguinte: se você tem um tom de pele mais escuro, não se preocupa, porque você tem protetor natural. Só que, já cientificamente falando, está claro que qualquer pessoa, qualquer ser vivo que tenha pele, eu gosto de falar assim, que acho que fica mais fácil, pode ter essa doença. Portanto, todos nós temos que nos proteger. E aí, esse gráfico aqui, gente, ele mostra, em relação à etnia, número de óbitos. Então, aqui está a população branca e aqui, olha, população preta mais parda. Olha as mortes. Então, de forma global, a população branca tem maior incidência, a gente detecta maior número de casos de câncer de pele. Mas, por outro lado, quando a gente olha os óbitos, a população negra morre mais. Próximo. Bom, qual que é a mensagem que a gente tira? Eu estou mostrando parte dos resultados. Esse estudo gerou um documento com recomendação para o Ministério da Igualdade Racial, juntamente para o Ministério da Saúde, justamente para que as campanhas que são feitas no Brasil para a prevenção do câncer de pele, elas tenham claramente a menção que a população negra também tem que ter esse tipo de cuidado, justamente porque já está provado. Esses dados que eu mostrei para vocês são dados do DataSUS e do INCA. Mas se a gente olhar no mundo inteiro, esse perfil é bem parecido. Tá? Bom, então eu tenho que agradecer ao Unicamp, a reitoria anterior, o reitor Tom Zé, ele foi fundamental, porque ele realmente chancelou a criação do núcleo, a reitoria atual, o professor Paulo César Montanher, juntamente com o professor Fernando Coelho, que atualmente é coordenador geral, o vice-reitor. Essa reitoria atual também tem dado muito apoio para o núcleo. Tem que agradecer a coordenadoria geral, a COSEM, a pró-reitoria de extensão, esporte e cultura. E aí eu tenho que mencionar sempre os coletivos negros que têm sempre nos apoiado e estado presente nas principais ações do núcleo. E tenho que agradecer ao Ministério da Igualdade Racial, que foi o primeiro financiamento que o núcleo recebeu com 1 ano e pouco de vida. Muito obrigada, gente, pela atenção. Antirracismo Virgínia Leone Bicudo, e recebi a difícil tarefa dos meus companheiros de liderar essa última fala, né? Que é uma fala, na realidade, de agradecimento. Queria dizer que tudo que está acontecendo aqui é um sonho. A gente trabalhou muito para que tudo isso possa acontecer. A gente se encontrou num período na FESP muito difícil,
no qual a gente se olhou um para o outro e percebeu que o que a gente tinha em comum tinha pisado ali muito antes da gente. E essa foi a principal motivação da gente se unir, para poder se organizar, para encontrar parceiros e conseguir construir alguma coisa. E quando a gente começa a perceber que essa coisa que a gente está criando, está cuidando como se fosse um filho, uma filha, é reconhecido pela sociedade, é reconhecido por tantas figuras, né? Mestres, doutoras, militantes históricos do movimento negro, me causa muito orgulho. Então, eu não tenho muito o que falar, para ser sincero. Queria dizer que ano passado a gente fez muita coisa. Muito feliz em ver o pessoal do Soweto que participou com a gente no ano passado. Então, de vários eventos, produzimos podcast, produzimos uma aula que teve mais de 10 mil acessos. O professor Vini, super elogiado pela aula dele. Enfim, para ter essa última fala, eu queria chamar o pessoal do núcleo que está aqui e pedir uma sonora salva de palmas para todo mundo, porque acho que a gente merece. Beto, Alice, Vivi, Sofia, Pedro. Aqui, pessoal, vem aqui na frente, se merece vir. Não, vem, esse aqui que está por trás desse núcleo, e sem eles que a gente briga, a gente se ama, mas que, enfim, obrigado por todos estarem aqui hoje, é um prazer recebê-los. Grande beijo. Gente, antes da gente ir para a nossa festa, curtir, a gente só queria fazer uma última homenagem final para uma pessoa aqui do nosso núcleo que eu chamo de mestre, né, que ele é o nosso mestre dos magos, porque é ele que, né, é uma pessoa que está sempre aqui empurrando a gente para fazer as coisas, as atividades, está sempre dando ideia. Ele não para de criar coisa para a gente fazer. Isso é muito bom, a gente precisa, né, tá se movimentando. Então a gente queria fazer uma última homenagem. Eu acho importante ressaltar que aqui tem esse bocado de gente, são vários afazeres diversos, né? Mas sem sombra de dúvidas, se não fosse o Beto que puxa esse bonde, não seria possível a quantidade de realizações que a gente faz. Então, o núcleo de pesquisa Virginia Leone Bicudo homenageia com bastante carinho esse ser humano. Eu vou contextualizar, gente, essa placa a gente entregou na nossa festa, no ano passado, na Festa Preto, para pessoas importantes que o núcleo reconhece que faz esse trabalho de combate, né, ao antirracismo. A gente entregou para várias pessoas na faculdade, eu recebi uma dessa plaquinha. E hoje a gente quis homenagear o Beto, ele que criou, né, essa ideia, então virou, acho que um ritual do núcleo de oferecer essa placa para pessoas que a gente considera referências na luta antirracista. E o Beto, ele merece, né, essa plaquinha. Então tá aí a sua, mestre. Agora foi surpresa. Eu tava reclamando da porra do horário. Falei. O Juarez falou uma vez pra mim, porra, ser pai velho é foda. Eu voltei pra FESP, entrei na FESP em 2003, parei e voltei. E quando eu resolvi voltar, falei com a deputada Alice Brandão. Falei, eu vou voltar, estudar, porque a gente precisa dar uma renovada. Estamos tudo velho lá no mandato da deputada Alice Brandão.
e eu precisava sentar com gente, cabeça mais nova, para ajudar a arejar, né? Pesado essa coisa de mandato, não sei se todos sabem, eu atuo com a deputada Alicia, eu estou como chefe de gabinete dela já há 3 mandatos, tenho essa honra. A Alicia é aquela pessoa que tem a capacidade da gente se emocionar de todos os jeitos, né? Emocionar. Acho que às vezes ela vai matar a gente do coração, quando ela está nervosa e tal. Mas a gente não tinha compreensão, não sabia como lidar com o tamanho que era a própria Alice. Então a gente resolveu voltar para a escola, e aí foi voltando, a turma toda, cada um na sua área. Eu falei, vou voltar aqui para a escola de Sociologia e Política, que foi onde muito daquilo que a gente construiu começou, a FESP. Né? Na volta eu resolvi estudar, para incrédulo de a maioria dos amigos, de segunda a sexta, pela manhã, e eu sou um aluno que vou todos os dias. Não, os professores estão aqui. Chego 7h30 e saio 11h30, certo? E é um inferno para a vida de todo mundo. Porque isso também criou um problema para o mandato, porque eu tenho um acordo com a Alice, que a Alice anda menos e eu faço o giro pelo Estado, até por essa ideia de ter o chefe de gabinete para poder ajudar na representação nos diálogos. Então a gente reduziu bastante essa capacidade nossa de girar. Mas a Alice hoje, agora saindo, me deu um abraço, ela muito feliz, falou, nossa, eu não sabia que quando você entrasse lá naquela escola, seria tão bom assim pra gente. Eu estou muito feliz por você. Então a gente está muito emocionado, não só por tudo isso aqui, mas especialmente por isso. Mas eu fico muito feliz posso dizer para vocês, eu tenho muito amigo aqui de muito tempo, o Juarez é um cara de muito tempo, e outros aqui que estão aqui de muito tempo, que quanto foi importante, tem sido importante na minha vida, estar com essa turma, com esse pessoal todo e tal. E as confusões, aí faz parte do processo. E ele gosta de confusão. Se virem com isso. Certo? Mas nós temos que encerrar, gente. Não vamos ficar aqui esticando o chiclete. Eu queria agradecer muitíssimo aos núcleos, a cada um que se deslocou para cá, certo? A gente sabe da dificuldade que tem para vir para cá. Esse encontro aqui, para vocês compreenderem como ele foi construído do ponto de vista material. Foi um acordo que nós fizemos com o Memorial, de um projeto que a gente tinha para outra finalidade. A gente conseguiu recurso, mas o recurso só dava para atividade cultural. E nesse arranjo a gente conseguiu construir essa agenda. Propomos a ele, o Memorial comprou essa agenda. Então a gente fez um limite do possível que era para fazer, certo? O auditório foi o menor, mas eu acho que foi bem acolhedor, né? Eu acho que, sinceramente, que a gente tem que ocupar mais esse memorial. Proponho que a gente faça aquela reunião daqui a 15 dias. Eu vou verificar a data, vou pedir aqui para o pessoal para a gente construir essa agenda com os núcleos. Eu acho que a gente tinha que criar um grupo de trabalho entre os núcleos desse fórum, certo? Conversei com o Adilson, que a gente vai construir uma agenda conjunta de participação nesse encontro que vai ter em outubro. Eu acho que é importante a gente se conectar à agenda nacional. E nós vamos buscar aí, e eu acho que é um dos papéis nossos lá com a Alice, assim como o Orlando Silva se propôs. Essa do Orlando foi excelente, não foi o melhor presente, o segundo melhor presente. Eu não sei se ele entendeu o que ele falou, mas jogar 1 milhão na conta. Agora, a gente precisa compreender como é que a gente, nessa próxima conversa, a gente pensa num projeto, e o projeto tem que ser fortalecimento dessa experiência, certo? Nós sabemos que a gente está todo mundo passa, inclusive nos próprios núcleos, certo? Então a gente tem que aproveitar esse momento para fortalecer as experiências que a gente vem desenvolvendo, né? E eu acho que essa agenda, por exemplo, a agenda que nós vamos ter lá no UFSCar, com a Alice, eu acho que nós temos que ter um esforço coletivo desses núcleos estarem lá em São Carlos. Nós temos que dar um jeito de ir para lá, certo? A agenda que o NEAB da Unicamp vai fazer, nós temos que fazer um esforço coletivo de ir, ter a representação. A gente sabe o que significa isso.
mas é esse esforço coletivo, certo? Porque nós, aqui foi falado mais do que uma vez as dificuldades que tivemos, que temos e que teremos. Então, eu acho que nós estamos preparados hoje, estamos com uma agenda, nós estamos animados para isso, ok? Nós vamos encerrar agora, tem uma atividade mais festiva, vai ter intervenção musical do DJ, que vai continuar fazendo uma intervenção, vai ter um coquetel, e depois tem um na palma da mão fazendo uma roda de samba pra gente, certo? Mas a ideia é que as pessoas se interajam, porque a gente ficou muito nessa posição estática, não conversamos entre a gente. Como não necessariamente, oficialmente não tem cachaça aqui, ou uma cerveja, ou vinho, ou uísque, como alguns gostam, vamos fazer um esforço de tentar interagir sem isso. Mas se tiver isso por aí, pode oferecer que eu gosto. Gente, uma salva de palmas pra gente. Excelente atividade.